Olá, caros espectadores! No vídeo de hoje, vamos contar a verdadeira história por trás da Revolução Francesa. Muitos de nós aprendemos na escola que essa revolução foi um marco importante para a democracia e a liberdade, mas será que é isso mesmo? Hoje, vamos mostrar os pontos negativos dessa revolução que muitos ignoram. A Revolução Francesa começou em 1789 e durou cerca de uma década. Foi um período de grande turbulência, quando a França mudou dramaticamente sua forma de governo, de uma monarquia absoluta para uma república democrática. Mas a verdadeira história por trás da Revolução Francesa é muito mais complicada do que isso. Em primeiro lugar, é importante entender que a monarquia francesa antes da Revolução era uma das mais avançadas da Europa. O rei Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, estavam comprometidos em reformar o país e melhorar a vida dos franceses. Eles haviam abolido muitas das antigas tradições feudais e estavam trabalhando duro para modernizar a economia e o governo. No entanto, a França estava em uma situação difícil financeiramente. As guerras caras e a ajuda que a França havia dado aos Estados Unidos durante sua própria revolução contra a Grã-Bretanha haviam esgotado o tesouro real. O rei Luís XVI tentou aumentar os impostos para lidar com essa situação, mas encontrou resistência do clero e da nobreza. Foi neste contexto que a Revolução Francesa começou. A Revolução Francesa começou em 1789 com a convocação dos Estados Gerais, uma assembleia que reunia representantes das três classes sociais da época, a nobreza, o clero e o povo. O objetivo dessa assembleia era propor reformas que melhorassem a situação econômica da França. Porém, as coisas não saíram como esperado. A classe popular começou a se rebelar contra a nobreza e o clero, exigindo mais direitos e igualdade social. Isso culminou na queda da Bastilha, um símbolo do poder monárquico. A revolução foi liderada por uma coalizão de burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos que estavam insatisfeitos com o sistema político e econômico da França. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe é que os líderes da revolução eram, em grande parte, maçons e anticristãos, que planejavam uma destruição completa da monarquia e da religião cristã. A Revolução Francesa rapidamente se tornou violenta e caótica. O rei Luís XVI e sua família foram presos e, finalmente, executados em 1793. Muitos outros nobres e membros do clero também foram mortos durante o período conhecido como o Terror. Além disso, a Revolução Francesa levou à ascensão de Napoleão Bonaparte, que se tornou o ditador da França e tentou conquistar grande parte da Europa. Isso levou a muitas outras guerras e mortes. Então, por que a Revolução Francesa foi tão ruim? Em primeiro lugar, porque ela foi liderada por pessoas que queriam destruir tudo o que a França representava antes da Revolução. Isso incluiu a monarquia, a religião e a cultura. Muitas das tradições e valores que eram importantes para os franceses foram destruídos durante a Revolução. Apesar dos ideais nobres que motivaram a Revolução Francesa, suas consequências foram desastrosas para a França e para o mundo. O país viveu uma época de instabilidade política e econômica, com muitas guerras e conflitos internos. A Revolução Francesa também influenciou outras revoluções ao redor do mundo, como a Revolução Russa, que também causou muitas mortes e sofrimento. Além disso, a Revolução Francesa foi extremamente violenta e levou à morte de muitas pessoas inocentes. Isso incluiu membros da nobreza, do clero e até mesmo pessoas comuns que não concordavam com as políticas dos revolucionários. O período do terror foi especialmente horrível, com muitas pessoas sendo executadas simplesmente porque eram consideradas inimigas do Estado ou da Revolução. Embora os revolucionários tivessem inicialmente a intenção de estabelecer uma república democrática, isso rapidamente deu lugar a um governo cada vez mais centralizado e autoritário. Finalmente, a Revolução Francesa deixou a França em uma situação econômica e social pior do que antes. Muitas das reformas feitas durante a Revolução fossem bem intencionadas, elas também causaram muita instabilidade e incerteza, o que levou a uma queda na produção e no comércio. Como podemos ver, a verdadeira história por trás da Revolução Francesa é muito diferente daquilo que aprendemos na escola. Apesar de ter começado como uma luta por melhores condições sociais, a Revolução Francesa logo se tornou uma onda de violência e destruição, com graves consequências para a França e para o mundo.